quinto ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia. Abram lá a apostila de vocês na página 20, certo? Nós vamos continuar falando da urbanização, do crescimento das cidades, das transformações que ocorreram em determinadas cidades, né? Com o crescimento da população, o que aconteceu. Vamos comparar como ela era, como ela é hoje, certo? Então, lá na Geografia na Prática, tem um trecho da notícia como era São Paulo sem o túnel 9 de julho. 9 de julho, quem já foi para São Paulo e quem não tenha ido, túnel 9 de julho é um túnel que liga uma região de São Paulo com a outra, né? Fizeram um túnel para facilitar esse acesso de uma região para outra dentro de São Paulo mesmo. Ao lado do presidente Getúlio Vargas, o então prefeito Prestes Maia inaugurou no dia 23 de julho de 1938 um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo, o túnel 9 de julho. O túnel foi construído para ligar o centro a uma zona sul, onde existiam apenas sítios, alguns palacetes e casarões que ocupavam quase um quarteirão inteiro. Na Praça 14 Bis havia apenas um bebedor de cavalo para os carroceiros que iam fazer as compras no mercado central, além de muito mato na avenida. Antes do túnel, só era possível fazer esse trajeto subindo o espigão, subindo o morro da Avenida Paulista, obstáculo natural que impedia o desenvolvimento da capital para o outro lado das chácaras do Itaim e de Santo Amaro. A construção da passagem subterrânea ofereceu uma alternativa mais rápida e mudou a paisagem da região, que foi perdendo a aparência de rural, né, dos seus vales, do seu jardim, para dar lugar a grandes edifícios. Então, esse texto está contando como um viaduto, né, um túnel, alterou o desenvolvimento da cidade. Até então, tinha mato, tinha sítios, casarões, de repente se transformou, né? Porque o acesso, antes eles tinham que subir o morro, fica mais difícil. Pensou? Vamos lá para aquela região, vamos subir o morro. Claro que tem que pensar duas vezes, né? Então assim ficou mais fácil, com isso desenvolveu, cresceu. Onde era parte rural, hoje virou uma parte urbana, com edifícios, comércios, movimento, avenidas. Olhem lá as fotos que estão aqui na apostila de vocês. Primeiro, túnel em construção, na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, foto de 1939. Estão vendo lá no fundo alguns casarões, muita vegetação. Estão vendo ao redor, né, da construção, quanta vegetação que tinha? Então, até então era um morro. 1939. Hoje, olhem lá, Avenida 9 de Julho, a que eles construíram no ano de 2017. Movimento de carros. Lá no fundo não tem mais os casarões, agora tem prédios. A vegetação, que era tomada de vegetação em 1939, agora tem uma árvore ou outra, né? Que faz parte da urbanização. Então, alterou a imagem, alterou a cidade, né?
Antes não tinha acesso a outra parte da região de São Paulo. Como? Os viadutos facilitou, né? Olha lá, até ônibus de linha faz esse trajeto, coisa que antigamente tinha que subir o morro. Então, ocorreram essas mudanças. Na página seguinte, de acordo com as informações lidas no texto, vamos voltar lá relacionado ao texto, responda as questões a seguir, tá? Eu vou explicar para vocês o que é que vocês precisam fazer, depois nós corrigimos juntos. Então, é relacionado ao texto do desenvolvimento lá daquela região de São Paulo com a construção do viaduto. Isso, de 9 de julho. Por que a construção do túnel 9 de julho é considerada um marco da história do urbanismo na cidade de São Paulo? Por que a construção desse túnel, né? Olha só, foi um marco, foi um acontecimento para a urbanização da cidade. O que aconteceu? O que mudou com a construção desse túnel? Pensem lá. B. No texto, destaque com lápis de cor laranja os elementos que retratam como era a paisagem da Avenida 9 de Julho antes da construção do túnel. Como que era antes da construção? Vocês vão encontrar lá no texto e vão pintar. Sabemos que era uma região rural, mas o que tinha nessa região? É esses itens que vocês vão pintar. C. Observe novamente as paisagens da Avenida 9 de Julho, fotografadas em épocas diferentes. Que transformações ocorreram das atividades humanas? Que transformações decorreram das atividades humanas ocorreram no local? Que transformação, que mudança que ocorreram? Ok? Isso que vocês vão registrar. Como era antes? Como é hoje? Antes tinha isso, hoje tem o quê? Essa comparação. No número 2, que elemento cultural retrata o processo de urbanização da cidade onde você mora? Que processo de urbanização nós vemos na nossa cidade? Elementos da cultura que fizeram Curitiba ou região crescerem. Vocês olham esses elementos culturais que antigamente não tinha, hoje tem. Quais são esses elementos? Pensem lá, depois nós vamos conversar. E o número 3, vocês vão complete o quadro a seguir, identificando os elementos naturais e culturais e as transformações resultantes do processo de urbanização que ocorreram na paisagem que você pesquisou. Essa atividade 3 nós vamos fazer juntos. É o seguinte, eu trouxe primeiro essa imagem aqui. Vocês sabem me dizer o que é isso? É aqui em Curitiba. E essa outra imagem aqui, 1930. Vocês sabem que rua é essa? Não? Olhem lá, as duas. A de baixo é mais ou menos de 1950. Não conhece esses locais? Vou dar uma pista. Primeiro essa daqui. Essa daqui
fica aqui em Curitiba. É um local, observem bem lá o que tem em volta. O que tem em volta dá o nome desse local, desse ponto turístico, onde tem apresentações, tem shows. Lembraram? Sabe onde fica? Essa é a resposta. A Ópera de Arame. Conhece a Ópera de Arame? Então, Ópera de Arame era uma pedreira desativada. Em volta tem pedras. Ela parece assim feito Eles cavaram uma baixada assim, onde realizam shows. Em toda a volta tem pedras. Então é uma pedreira desativada. Então, ó, a foto de antigamente e a foto dela atual, hoje. Que mudança, né? A mesma coisa lá na apostila de vocês, com a São Paulo, com o túnel, diferença. E a outra imagem que a professora mostrou para vocês, vou dar uma pista. É um local em Santa Felicidade. Hoje também é um ponto turístico, porque muitos turistas passam, frequentam essa rua. Essa rua tem comércio, tem restaurantes nessa rua. Vocês sabem o nome, onde que fica essa rua? Opa, caiu. É Santa Felicidade, Avenida Manuel Ribas. E olha lá, conhece lá onde fica o Madalosso? Tem vários restaurantes nessa avenida. Então, ó, a mudança que ocorreu 1930 para uma foto atual. Mudou muita coisa. Então, essa comparação que nós vamos fazer com essas imagens é a resposta do número 3, tá? Nós vamos observar a pedreira, antigamente a pedreira Paulo Leminski, hoje, Avenida Manuel Ribas de antigamente e Avenida Manuel Ribas hoje. Nós vamos observar os elementos culturais, né, e naturais para resolver o exercício 3, tá? Na página seguinte, vamos brincar. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra uma informação importante sobre a urbanização brasileira. Tem um alfabeto e cada letra tem um símbolo, certo? Vocês vão substituindo os símbolos pelas letras e vai formar uma informação importante, ok? E no livro de atividade de vocês, na página 69, tem: decifre os códigos secretos, depois reescreva as frases completando-a. Então, é bem parecido com o que nós acabamos de falar. Tem o alfabeto e tem os símbolos. Depois temos 4 frases, né? Que está faltando a parte que vocês vão decifrar. Decifrando essa parte, vocês vão reescrever a frase inteira, tá? A, o B, o C e o D, ok? Então, vamos realizar e daqui a pouco nós voltamos. Quinto ano, voltamos. Vamos lá, apostila na página 21. Vamos para as correções.
1. Deixa o prof ler novamente o texto, que daí nós vamos responder a pergunta 1. É o trecho da notícia Como era São Paulo sem o túnel 9 de julho. Ao lado do presidente Getúlio Vargas, o então prefeito Prestes Maia inaugurou no dia 23 de julho de 1938 um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo, o túnel 9 de julho. O túnel foi construído para ligar o centro a uma zona sul onde existia apenas sítio, alguns palacetes e casarões que ocupavam quase um quarteirão inteiro. Na Praça 14 Bis havia apenas bebedouro de cavalo para os carroceiros que iam fazer compras no Mercado Central, além de muito mato na avenida. Antes do túnel, só era possível fazer esse trajeto subindo o espigão da Avenida Paulista, obstáculo natural que impediu o desenvolvimento da capital para o lado das chácaras do Itaim e de Santo Amaro. A construção da passagem subterrânea ofereceu uma alternativa mais rápida e mudou a paisagem da região, que foi perdendo a aparência rural de seus vales e jardim para dar lugar aos grandes edifícios. Por que a construção do túnel 9 de julho é considerado um marco da história do urbanismo na cidade de São Paulo? Porque foi realizada num período de crescimento das cidades brasileiras, que o objetivo era ligar e facilitar o transporte de pessoas, de mercadorias do centro da cidade até uma área ainda com características rurais. B. No texto, destaque com lápis da cor laranja os elementos que retratam como era a paisagem da Avenida 9 de Julho antes da construção do túnel. O que é que vocês vão destacar lá no texto? Tinha como antes da construção do túnel, tinha sítios, palacetes, casarões, bebedouro de cavalo para os carroceiros, tinha também muito mato, tinha as chácaras do Itaim e de Santo Amaro, e depois tinha vales e jardins, certo? Então vocês vão lá destacar sítios, palacetes, casarões, bebedouro de cavalo para os carroceiros, muito mato, chácaras do Itaim e de Santo Amaro, vales e jardins. Letra C. Observe novamente as paisagens da Avenida 9 de Julho, fotografadas em épocas diferentes. Que transformações decorrentes das atividades humanas ocorreram no local? O que aconteceu? Olhem lá, antes da construção, estão vendo lá? Antes da construção, o local parecia uma área rural, não parecia uma área rural? Com sítios, chácaras, muita vegetação e bebedouro de cavalo. As construções eram poucas, Só tinha alguns casarões lá e palacetes. E hoje, com a modernização da economia, o crescimento da cidade, as paisagens foram se modificando, O que apareceu? Avenida pavimentada, Muitos
muitos veículos andando, circulação de veículos, muitos prédios, que mais? Postes, né, de rede elétrica e menos vegetação, né? Vegetação deu uma diferença muito grande, né? Atual tem algumas árvores, algumas gramas, mas acho que faz parte do paisagismo, diferente na época da construção. Então é isso que vocês vão anotar. Número 2. Que elemento cultural retrata o processo de urbanização, de crescimento da cidade onde você mora? Que elemento diz que a tua cidade cresceu, desenvolveu? Os prédios, surgiram avenidas, né, movimentadas, apareceu lojas, o comércio, os centros comerciais, apareceu o que mais? Hospitais, postos de saúde, mercados, que mais que tem? Né? Os postes também, postes elétricos, que mais? O saneamento, a parte do saneamento básico, que mais que apareceu? Postos de gasolina, né? Em quase todas as esquinas, certo? O número 3, completa o quadro a seguir, identificando os elementos naturais e culturais e as transformações resultantes do processo de urbanização, certo? Então, nós vamos fazer a comparação das imagens que a professora já mostrou para vocês. Primeiro, vamos pegar a pedreira Paulo Leminski, certo? Deixa eu ver a apostila. A pedreira Paulo Leminski. A foto de antigamente e a foto atual, certo? A pergunta lá: os elementos naturais que aparecem nas imagens. O que está aparecendo? A vegetação, né? A vegetação, a pedreira em si, é um elemento natural. Elementos culturais, olhem lá, a estrutura, né, da pedreira onde faz shows, aqui são elevadores, o chão, né, um cimento. Aqui também temos um outro palco. Na imagem de antigamente, né, ela não foi modificada, não tem cultura, não tem elementos culturais, né? Lá aparece lá o que eles estão usando para transformar a pedreira, né? Porque era uma pedreira antigamente, então era o material de uso deles. Então, tá aqui, comparamos essas duas imagens. Agora vamos para a nossa avenida Manuel Ribas. Elementos naturais. Antigamente, muita vegetação, estão vendo? Árvores, gramado. O que mais? Aqui uma calçada também com vegetação, né? O chão era de terra batida. Hoje já foi alterado. Hoje temos postes, temos lojas, comércios, restaurantes, carro, né? Que mais? Hoje é uma avenida, passa ônibus, tem muito fluxo de carro, né? Antigamente, uma carroça, um cavalo, bem mais tranquilo. Então, essas mudanças que ocorreram, né, em todos os estados, em todas as unidades federativas, com o desenvolvimento, com a urbanização,
ocorreu esse crescimento. Na 22, vamos brincar. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra uma informação importante sobre a urbanização brasileira. Então, vocês encontraram lá qual informação? Com a concentração das indústrias nas cidades, o Sudeste foi a região com maior crescimento econômico. Ok? Então, lá em cima. Com a concentração das indústrias nas cidades, o Sudeste foi a região com maior crescimento econômico. Essa é a informação importante sobre a urbanização brasileira, tá? E lá no livro de atividade de vocês, decifre os códigos secretos, depois reescreva a frase, tá? Letra A. O Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades. Então, vocês precisam reescrever essa frase. B. A concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população brasileira e mudanças nas paisagens. Então, a construção de indústrias nas cidades provocou o aumento da população brasileira e mudanças nas paisagens. Letra C. Os investimentos em infraestrutura, como a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia e outros serviços, contribuíram para o desenvolvimento das cidades. Ok? Então, ficou investimento em infraestrutura, como a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia e outros serviços contribuíram para o desenvolvimento das cidades. D. A urbanização do Brasil concentrou-se principalmente na região Sudeste. A urbanização do Brasil concentrou-se principalmente na região Sudeste. Quinto ano, a prof vai colocar um vídeo, são slides de Curitiba, imagens de Curitiba do passado com imagens de Curitiba do presente. Então, vocês vão reconhecer algumas fotos, algumas imagens, é bem interessante. Como era Curitiba antigamente e hoje, fotos de Curitiba hoje. Ok? Até a próxima!